Ficai conosco, Senhor. Que Ele fique com todas, para que o trabalho seja com êxito, para que Nossa Senhora também conosco fique e nos ajude nesta missão tão bonita. Viva Nossa Senhora! Convidado pela coordenação das mulheres do texto para desenvolver nesta tarde com vocês o tema da humana. Todos os anos a CNBB, Missão Nacional dos Bispos do Brasil, lança a campanha da fraternidade para que possa ser trabalhada em temas sociais em todo o território brasileiro. Quando nós pensamos em campanha da fraternidade, pensamos logo na quaresma. Mas a campanha da fraternidade, ela não pode ser trabalhada somente na quaresma, mas durante todo o ano litúrgico. E foi uma bênção a doutora Maria José ter lembrado desse tema para que nós pudéssemos conversar um pouquinho nesta tarde. Fraternidade e tráfico humano. E lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Portanto, totalmente fundamentados no tema e o lema na palavra de Deus. Quando nós falamos em tráfico, vem logo à nossa mente a questão das drogas. Mas não é somente isso.
Quando falamos também em tráfico, lembramos algo que indica um determinado caminho, não caminho de vida, mas caminho de morte. Também, fraternidade e tráfico humano é para a liberdade que Cristo nos libertou. Faz com que nós pensemos em todos os tipos de limitação a que o ser humano é colocado, tendo em vista o lucro e a própria degradação humana, fazendo com que aquele ou aqueles que foram traficados sofram, percam a sua dignidade, em muitos casos também percam a vida. É um crime, o tráfico é um crime que atenta contra a dignidade humana. Por quê? Porque explora a filiação divina, o filho ou a filha de Deus, limita a sua liberdade, despreza a sua honra, agride seu amor próprio, ameaça e subtrai a vida. Qualquer coisa que nos limite, que nos rebaixe, que nos coloque à margem da sociedade, nos faz traficar. O trato de pessoas também, segundo o Papa Francisco, é uma atividade nobre, terrível, uma vergonha para as nossas sociedades que se dizem civilizadas. Devemos buscar não a desigualdade, mas a igualdade. Devemos lutar não pela morte, mas pela vida, e vida em abundância. Devemos lutar não para colocar os nossos irmãos, os nossos semelhantes à margem. Ao contrário, trazê-los para perto de nós, fazê-los um com o outro. O trato humano também se caracteriza pela ampla estrutura do crime organizado. Por trás de todo o tráfico está o crime organizado, em rotas nacionais e internacionais, pela invisibilidade ajudada, pela falta de denúncia e pelo aliciamento e a coação. Normalmente aquele que é traficado, normalmente ou é enganado ou coagido. Às vezes também se deixam traficar, ou se deixam ser diminuídos. No entanto, não deixa de ser um crime perante a sociedade civil e principalmente perante Deus, já que o centro da vida do cristão não está o mundo nem a sociedade civil, nem tampouco o homem, mas está nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. O documento, o texto base, aliás, da campanha da fraternidade deste ano, coloca como principais modalidades do tráfico humano a exploração no trabalho, para explorar a exploração sexual, a extração de órgãos, tráfico para a doação de crianças, tráfico para a exploração da força de trabalho e para muitas outras atividades ilícitas. Por exemplo, tráfico para a exploração do trabalho, todo tipo de trabalho degradante, mal remunerado, onde o trabalhador é explorado, ele não deixa de ser um traficado. E ali não deixa de estar acontecendo também essa exploração humana, esse crime perante a sociedade civil, pelo menos em relação à lei e também em relação a Deus. As características, por exemplo, o crime organizado, que é atrás de mão de obra baixa, ou mesmo gratuita, que é atrás de vultuosos lucros,
que atrás da exploração sexual ganhar dinheiro com isso, do tráfico de crianças, de adolescentes, ou mesmo de mulheres, levam todas essas pessoas a perderem a sua dignidade, a se colocarem pequenos diante da sociedade, diante do mundo e diante de Deus. Está o aliciamento e a coação, aliciamento muitas vezes feito por pessoas até conhecidas. O que é aliciar? É você induzir, oferecer valores ou coisas que você nunca vai poder dar àquela pessoa, somente para enganar, para depois, de certa forma, prendê-la dentro de determinados conceitos, onde ela se veja, às vezes, até com grande dificuldade, ou mesmo com impossibilidade de sair daquela situação de risco, daquela situação de penúria, daquela situação de sofrimento. Quem são as vítimas? Todas aquelas pessoas que se encontram em função e situação, aliás, de vulnerabilidade social, pelo descaso político, pelas famílias desestruturadas, pela falta de conhecimento dos deveres, dos direitos também. Existe uma tendência muito grande na sociedade atual a se viver na superficialidade da vida e das coisas. Quando nós nos prendemos à superficialidade da vida, das situações, dos acontecimentos, das coisas, nós acabamos, por falta de conhecimento, nos deixarmos levar por qualquer coisa que possa aparecer em nossa frente. E com isso nós perdemos muito e corremos esse risco de estarmos dentro desse contexto do tráfico humano. As vítimas sempre têm a sua dignidade aniquilada, sem ter como enfrentar ou lidar com a situação em que foi submetida. Para a configuração do crime do tráfico humano, o consentimento da vítima é irrelevante. Você pode até aceitar determinada situação de degradação humana, no entanto, não deixa de ser um crime, e se for denunciado, certamente haverá punidos. Os traficados devem ser vistos como vítimas e são protegidos pela lei brasileira. Mas, logicamente, também que ainda faltam mais leis abrangentes quanto ao crime de tráfico de pessoas. O tráfico também está ligado à questão da migração. Quantas vezes pessoas da nossa própria região não são aliciadas para ir trabalhar em outras localidades? São oferecidos vantagens grandiosas. E depois, quando essas pessoas chegam naquele lugar, se vê numa situação de escravos, ganhando pouco, morando de uma forma subhumana, às vezes tendo que gastar o pouco que ganha dentro do próprio contexto de escravidão em que vive, não tendo a mínima condição de sair daquela situação. Migrar é um direito, mas o tráfico é crime. E deve-se proteger as vítimas ou potenciais vítimas, sem negar seu direito fundamental ao trabalho e à livre circulação. Como cidadãos, nós podemos ir e vir para onde nós quisermos, mas jamais devemos nos deixar ser induzidos por aquilo que possa colocar em risco a nossa estabilidade, a nossa dignidade, a nossa vida e a vida de nossa família. O empecilho para o enfrentamento do tráfico humano é a baixa incidência de denúncia, o que ocorre muitas vezes por vergonha ou por medo dos próprios aliciadores, ou do crime organizado que existe por trás do risco. O próprio tráfico de drogas, por exemplo, quando muitas vezes os nossos filhos e filhas são aliciados para serem intermediários, e depois se vê uma dificuldade muito grande, mesmo
sair e fugir daquela situação. Eu já presenciei uma vez, por exemplo, eu fiz a recomendação de um jovem de 15 anos, filho único, que tinha se envolvido com o tráfico. E depois, mesmo caindo na realidade, querendo sair, acabou sendo morto como queima de arquivo, porque conhecia a rotina do tráfico de sua cidade. É terrível isso aí. À luz da fé, o tráfico humano consiste em um pecado concretizado em mentira, exploração e assassinato, opressão da verdade pela injustiça e pela soberba diante de Deus. Todo o tráfico humano é uma agressão terrível, não somente contra o homem, mas também contra Deus, porque nós, homens e mulheres, fomos feitos à imagem de Deus, somos a semelhança de Deus. As agressões à dignidade humana, portanto, ferem mortalmente a Cristo. Não que Cristo possa ser morto novamente, não, no sentido de que Cristo está em nós. Se nós nos dizemos cristãos, nós somos batizados, se nós vivemos a nossa fé, então qualquer coisa que atente contra a nossa vida é uma agressão terrível ao próprio Cristo Jesus. Com sua encarnação, uniu-se de algum modo a todo homem, diz um dos documentos da igreja. O tráfico humano também é uma agressão à dignidade humana, porque são agressões a Cristo, claro. Com sua encarnação, de modo, uniu-se de algum modo ao homem. O tráfico humano é agressão também à pessoa individualmente, claro. Todos os humanos que nascem de Adão devem ser considerados como um único humano, de modo que no direito civil todos os que são de uma mesma comunidade se considerem como um corpo e a comunidade inteira como um homem, diz São Tomás de Aquino em sua Suma Teológica. Então, se nós nascemos de Adão, nós somos uma unidade do ponto de vista da humanidade diante de Deus. E se nós renascemos em Cristo pelo batismo e fazemos parte de uma igreja que é o corpo do qual nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça, então, ao ferir o humano individual, é ferida também toda a sociedade, toda a comunidade de fé, toda a comunidade cristã. A dignidade também e a dignidade e a liberdade da pessoa. A liberdade não se restringe ao sentido puramente individual, não. Ela só existe verdadeiramente, a liberdade, quando laços recíprocos, regidos pela verdade e pela justiça, unem as pessoas. Eu não sou livre, cada um de vocês não são livres, pelo fato de podermos fazermos o que queremos, quando, a hora que nós quisermos. Não é por isso. É pela capacidade que nós possamos ter de interagir sem barreiras uns com os outros, defendendo não somente a dignidade pessoal, mas a dignidade coletiva também. Como dizia, se somos parte de uma comunidade de fé, quando um membro da comunidade é ferido, toda a comunidade padece também. Mas como enfrentar o tráfico humano? Como enfrentar tudo isso? Na dimensão pessoal, o encontro com Deus é pessoal e intransferível. Nós temos que zelar muito por essa capacidade de nos encontrarmos com Deus e deixarmos que Ele toque em nós. Devemos pedir sabedoria, capacidade pessoal e comunitária, de entendimento diante das situações daqueles que estão em vulnerabilidade social ou podem vir a ser potenciais vítimas do tráfico humano ou do que quer que seja. Acolhimento, cuidado para com as vítimas do tráfico humano, tornar-nos próximos de quem sofreu ou está em risco de ter sua dignidade humana violada. Isso é importantíssimo. Muitas instituições já fazem isso, tanto instituições ligadas à igreja, como também instituições leigas, laicas.
mas isso não exclui a necessidade de cada fiel, particularmente, fazer também a sua parte, a partir de dentro da própria família, na dimensão eclesial comunitária. Trabalhar junto aos adolescentes e jovens, principalmente, dando-lhes noções de direitos humanos e da centralidade da vida, a partir de situações concretas e próximas a eles. Iniciar ou consolidar ações que contribuam para a superação da vulnerabilidade social. Promover atividades de conscientização acerca do tráfico humano. Reforçar o compromisso comunitário no cuidado com as crianças, principalmente as que estão em situação de risco. Cobrar do poder público implementação de políticas públicas voltadas à acolhida, prevenção e inserção social das vítimas do trabalho humano. Então, tudo isso é importante. Como dizia, instituições leigas e também religiosas fazem a sua parte, mas precisamos fazer também pessoalmente. Eu vim aqui quinta-feira, que essa palestra ia dar quinta-feira, aí errei de dia, mas eu vim hoje. Aí eu vim aqui ouvindo a Rádio Milênio, um trabalho muito bonito que é feito todo 1º de maio lá na Associação Nossa Senhora de Fátima, que é da Paróquia de Senhora Santana, aqui. E eu vi o vídeo, quer dizer, aquilo ali é um trabalho de conscientização e que ajuda muito aquelas pessoas que estão em risco de vulnerabilidade e podem ser potenciais vítimas do tráfico humano. A Casa do Menor, aqui em Santana, que faz um trabalho muito bem feito também, da qual eu já fiz parte no passado. A própria ONG, Maqueda Doutora Maria José, a própria ONG Maior Fé, que tem um trabalho muito bonito, que eu tenho acompanhado pelo blog e também, você conversa com a Doutora Maria José, também trabalhos que são feitos de capacitação, de conscientização. Então, são as instituições fazendo a parte que cabe a cada uma delas. Mas não basta somente as instituições, todos nós temos a nossa responsabilidade. Na dimensão sociopolítica, agir junto às organizações da sociedade civil, particular ou governamental ou religiosa, claro, também eclesialmente, de modo a contribuir para uma constante formação da mentalidade, das consciências. Esse é um trabalho que você não pode fazer assim, eu vou fazer, fiz, pronto, terminei, estou livre. Não, isso aí tem que ser trabalhado no dia a dia, todos os dias da nossa vida. Porque enquanto o mundo for mundo, vai existir tráfico humano, vai existir injustiça social e vai existir muitas mazelas que vão ferir profundamente a sociedade eclesial, a sociedade civil. Mas é importante a nossa perseverança e também a nossa capacidade de buscar soluções para tudo isso. Vê-se assim, caríssimos irmãos e irmãs, que o tráfico humano não é somente uma questão social, mas também eclesial e desafio pastoral. O cristão não é aquele que diz: eu fui batizado e pronto, estou garantido, estou salvo. Não. O cristão é aquele que recebeu o seu batismo e vive a sua fé, vive o seu batismo, tendo como base a palavra de Deus e os sacramentos da igreja, particularmente a confissão e a Eucaristia, luta não pela morte, mas pela vida. A igreja é desafiada a ser advogada da justiça e a defensora dos pobres. Tanto porque, muitas vezes, a lei, ela protege muito o bandido e nós acabamos sendo vítimas de tudo isso. Quantas vezes, às vezes eu passo a ver muitas casas cheias de grades, exatamente para se defender da bandidagem. Porque nós, muitas vezes, nos tornamos presos enquanto a bandidagem fica solta por aí. Olha o problema social. Os 3 caminhos de ação que desponta para a vida do cristão, da pessoa de fé, para trabalhar dentro desse contexto social, é o que? Prevenção. Como fazer a prevenção? Conscientizando e fazer aquilo que esteja dentro do nosso alcance.
Cuidado pastoral das vítimas, ou seja, não é porque uma pessoa errou, a partir de uma situação de vulnerabilidade social, foi aliciada pelo tráfico e vive nessa situação degradante e nós vamos abandoná-lo. De jeito nenhum. Seria anticristão se nós fizéssemos esse tipo de coisa. E também a sua proteção e reintegração na sociedade. Aí isso lembra novamente a Casa do Menor e tantas outras instituições que a Fazenda da Esperança fizeram por essa questão. A igreja é provocada a dar uma resposta de amor, provocada por meio de todos nós, discípulos e discípulas missionárias. Recebemos essa missão pelo batismo. Sempre defendendo a dignidade dos pequeninos e injustiçados. Pequeninos não é somente as crianças, mas todas as pessoas, independente da idade, que estão em situação de risco ou situação de vulnerabilidade social. Todos nós somos filhos e filhas do mesmo Pai, irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que se faz a um destes pequeninos, se faz também a nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Então, olhando para esses nossos irmãos pequeninos, não somente olhando no sentido visual, mas nos fazendo um com eles, nos comprometendo nessa busca de libertação. Então, essa deve ser a vida cristã, essa deve ser a vida de cada um de nós. Se cada um de nós, independente do que somos, independente do que temos, fizermos a nossa parte, com certeza, muitas vidas serão salvas. Tanto daquelas que já estão em situação degradante, como também daquelas que porventura possam